Então, Isaías 65, 17 diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque os jovens morrerão de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das tuas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filho para perturbação, porque são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que, antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte. Amém? Podeis sentar? Aleluia. Uma palavra, aleluia, vinda da parte do profeta Isaías, um profeta messiânico. Creio que Isaías, ele viu muitas coisas, né? Muitas e muitas coisas que ele não entendeu. É como às vezes a gente tem uma visão, a gente tem um sonho e a gente não entende ele. Aleluia. Mas ao decorrer dos dias, ao decorrer do tempo, aleluia, as coisas se mostram, né? As coisas são reveladas. E todos nós desejamos esse dia. Um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de o veremos como ele é. E Jesus, ele vem, e depois que Isaías tem toda a visão de Jesus, que viria né? Bem que Moisés já tinha falado, todo o livro do Senhor vem falando da vinda de Jesus. E quando Jesus chega, Jesus abre, né? Porque ele era o verbo, então ele abriu o verbo. E ele falou claramente para nós. Ele falou: não turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou e vou preparar lugar para vós. Então Jesus, aleluia, ele veio trazer o reino. O Senhor Jesus, ele começou a anunciar, ele diz: e o reino de Deus é chegado até vós, né? João Batista que veio à frente, João Batista veio: preparai o caminho do Senhor, né? Preparai, arrependei-vos. Foi a mensagem que Jesus veio trazendo. Por quê, irmãos? Porque o povo, nossos pais no passado, aleluia, apesar deles conhecerem o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, um Deus que não divide glória com ninguém, o que eles fizeram? Eles foram ultrapassando, né? Eles foram se misturando. Por isso, aleluia, que nós como cristãos, os pastores orientam, aleluia, os irmãos, né? Os irmãos somos orientados, aleluia, que não se misturar. Porque se nós misturarmos, aleluia, nós vamos nos contaminando. Já falei aqui, vou falar de novo. É triste você abrir o Face, é triste você abrir o Instagram, né? E às vezes até o WhatsApp, e você vê, aleluia, crianças, né? Vestidas, crianças de cristão, vestidas de quadrilha, irmão. Isso é uma oferenda a Baal. Uma oferenda a Baal. As igrejas inventam uma festinha de milho, uma festinha de sabu, uma festinha de não sei o quê, né? E se enfeita para Baal, querendo tapar o sol com a peneira. Mas Deus é limpo, Deus é justo, Deus é fiel. Então, os pecados de nossos pais são cometidos hoje novamente.
Então, a grande mensagem do Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos, meu amor. Sabe? E as pessoas às vezes confundem o amor de Jesus, porque o amor de Jesus ultrapassou tudo. Como pode um Deus tremendo, poderoso, Criador de tudo, Criador do céu e da terra, né? Se fazer homem, nascer de uma virgem, viver a minha e a tua vida, andar descalço talvez, pisar numa pedra, machucar o pé, cair, alguém empurrar. O que aconteceu com você, aconteceu comigo, no decorrer das nossas vidas, acontece com as crianças, aleluia. Aconteceu com Jesus, meu amado, aleluia, porque ele era 100% homem. Então, Jesus Cristo deve ter noites, aleluia, né, em que, aleluia, o adversário também perturbou ele, como perturbou meus filhos e não dormiu, como perturbou os seus e não dormiu, aleluia, né? Mas Jesus foi guardando, Jesus, aleluia, foi guardado pelo Pai, assim como nós, aleluia, somos guardados. Então Isaías, ele vem falando, aleluia, de um dia, ele vem falando para aquele povo, olha, se arrepende, porque, aleluia, haverá um dia, aleluia, que nós voltaremos para a casa do Pai, nós voltaremos todos nós, lá não haverá dor, lá não haverá nada, lá haverá só alegria, e é isso que Jesus veio trazer, aleluia, uma carta, meu amado, vinda do céu para nós, né? Um passaporte. Muita gente às vezes fica louco para ter um passaporte, para ir para os Estados Unidos, para ir para qualquer outro país aí que precise de passaporte, aleluia, mas as pessoas não se preocupam de ter o nome escrito no livro da vida para ir para o céu, ter um passaporte para o céu, e nós vamos precisar ter. A Bíblia diz que vai se abrir o livro, e quando abrir o livro, o meu e o teu nome vai ter que estar lá. Não vai poder estar riscado, meu amado. Porque, aleluia, né? Moisés, ele ficou assim, tão perturbado, que ele falou, ó, risca meu nome então aí do livro da vida. E o Senhor falou, não, aquele que pecar será riscado. Aquele que pecar, meu amado. Você vê que o Evangelho, ele está todo em volta do pecado. E o que, aleluia, Paulo, né, como já foi falado de Paulo aqui, um homem que teve muito contato com o Senhor, ele, aleluia, ele teve uma intimidade grande com o Senhor Jesus, depois que ele conheceu Jesus, por quê? Porque ele já era zeloso pela obra de Deus. Paulo não matava por matar. Paulo matava, meu amado, porque a lei dizia que todo aquele que se fizesse igual a Deus, o Deus de Israel, deveria ser morto. Morto. Entendeu? Então, aleluia. Então, Deus conhecia Paulo. Deus conhecia Paulo desde que ele foi tecido lá no ventre da mãe dele. Então, Paulo teve uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus, apesar de não ter vivido junto com seus discípulos. Mas ele foi buscar o Senhor e o próprio Senhor se revela a ele, como o próprio Senhor salva ele no caminho de Damasco. Aleluia. Então, irmão, Deus conhece aquele que até está lá dentro do espiritismo, buscando a Deus com sinceridade de coração. Deus conhece aquele que está no catolicismo, buscando a Deus com sinceridade de coração. Aleluia! E aí o Senhor mesmo, o próprio Espírito Santo, vai trabalhando para que essa pessoa seja resgatado. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Aleluia, né? Como Paulo, aleluia, Deus olhou o coração e Deus chamou ele, aleluia, para quê? Para uma grande obra. Que obra é essa, meu amado? Uma obra que Paulo fez, pastora. Paulo ganhou gentil, Paulo pregou, Paulo fez isso. A grande obra, meu amado, que Deus tem na minha, na tua vida é salvação. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A grande obra é salvação que Deus tem para mim, que Deus tem para você. E às vezes as pessoas não entendem, irmãos, tá? Eu vejo pessoas que falam assim, olha, eu preguei, eu não sei, peguei, ganhei, não sei. Não adianta, meu irmão, se morrer hoje. Ganhou um monte de alma, está perdido. As pessoas não temem o Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus é amor.
E as pessoas confundem amor. É igual o homem que casa com a mulher ou vice-versa. A mulher que casa com o homem acha que o homem é muito apaixonado por ela. Muito apaixonado. E ela começa o quê? A abusar. Né? Ela começa a abusar. Ela é dandosinha. Começa a fazer tudo porque sabe que o cara não vai largar ela. Sai, fica com as colegas, faz isso, faz aquilo. Ou no namoro também acontece isso. Mas quando a pessoa, aleluia, ama de verdade, sabe? Ela não quer perder. Mas quando as pessoas confundem amor, confundem santidade com banalidade, as coisas ficam difíceis. E tem muita gente fazendo isso hoje com o evangelho, achando que tudo pode. Pode, meu amado. Deus não vê o que você vê, Deus não ouve o que você ouve, Deus não vê o que você faz, né? As pessoas, sabe? Aqui todos os dias nós alertamos. Essa palavra é alerta para mim, meu amado. Como você tem um aparelho na mão, também tenho. Tá? Também tenho. Tem um aparelho na mão. Um aparelho que traz tudo. Às vezes traz umas coisas boas, mas a maioria é ruim. A maioria das coisas que traz é ruim. Fazendo é ruim. Se você procura, você acha coisas boas. Mas se trazem para você, às vezes sobe coisas que não é bom. E a gente pensa, poxa, eu olhei isso aqui, Deus não viu. Deus viu, meu amado. Deus viu. E se não houver arrependimento, depois que nós, aleluia, aceitamos Jesus e não há arrependimento, aleluia, né? Não há arrependimento em nós, sabe? Nosso pecado está cravado e ele precisa ser limpo pelo sangue de Jesus. Porque Pedro falou assim, olha, filhinhos, não pequeis. Se pecar, há um advogado. Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele purifica de todos os pecados. Então, meu amado, estar na igreja não significa que a gente nunca vai tropeçar, nunca vai, aleluia, fazer alguma coisa errada. Mas o que nós temos que ter consciência? Consciência é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado quando nós pedimos perdão. Perdão. Se eu não pedir, o que ele vai me purificar? O que Deus faz para mim? Aquilo que eu peço. O que ele faz para você? Aquilo que você pede. Então, amados, ele vai falando aqui, né? Porque eis que eu criei novo céu. Já está criado, meu amor. Deus não vai criar um novo céu. Todas as coisas estão prontas desde o início. Tem um novo céu que nos espera, uma nova terra, onde não haverá lembrança das coisas passadas, nem subirão ao coração. Sabe? Quantas pessoas inocentes que falam assim, eu não vou servir a Deus não, meu marido não serve, meu filho não serve, né? Ou vice-versa, meu pai não serve, minha mãe não serve, minha mulher não serve. Por que as pessoas não vão? Lá, meu amado, nós vamos ficar lembrando de quem não serviu. E lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem sentimento amargo. Lá é só alegria. Lá é perfeição, meu amado. Na perfeição não há dor, na perfeição não há tristeza, não há lamento, não há nada. Então as pessoas, às vezes, meu amado, eles arrumam uma desculpa que não existe. Desculpas que não existem para vir para a igreja. Desculpa. Que todos pequem, meu amado. Que eu não peque. Todos pequem. Que eu não peque. Cada um limpa a si mesmo. E às vezes nós falamos assim, não vou não, né? Não vou. Por quê? Eu, quando era mesmo jovem, 19 anos, 20 anos, eu trabalhava com uma menina, ela era da Assembleia de Deus. Aquela menina era da pá virada. Da pá virada. E ela falava, Ana, você tem que ir para a igreja. Eu falava, poxa vida, eu estou na católica, eu sou melhor do que você. Ela tinha um noivo, tinha um amante e gostava do chefe. Nosso chefe. E eu falava, para que eu vou, Terezinha? Para que eu vou? Você faz coisa pior do que eu? Eu não faço isso que você faz. Sabe? Então, amados, mas quando eu conheci Jesus, eu vi, amado, que cada um limpa por sua alma, cada um se salva por sua alma. Cada um, meu amado, se busque a si mesmo, se limpe a si mesmo. Nós não olhamos, né? Eu não olho para pastor, eu não olho para pastor, não olho para o meu marido, não olho para meus filhos. Eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé.
A ele me diz, ó, não pequeis, não adultereis, né? Não diz, revestir de toda a armadura de Deus para você resistir o dia mau, porque o dia mau vem. E no dia mau você não pode negar Jesus, você não pode falar, mas poxa, Deus não viu isso. Deus viu, meu amado. Mas às vezes, aleluia, você, como já foi dito, você precisava passar por aquela situação. Às vezes nós precisamos passar. Há muita coisa que nós não entendemos, muitas e muitas. Quem entende o avião que caiu e só o homem saiu de lá andando? Ainda pegou fogo o avião. Quem entende? Quem entende? Ele falou que deu uma abertura. Que abertura é essa, irmão? Deus abriu a porta. Deus abriu a porta e ele passou. Sabe? A gente não entende, é o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui num campo sobrenatural e nós temos que viver de forma sobrenaturalmente. Ele falou que ele chama a existência o que não existe por amor a nós. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena você se guardar, guardar teu olho, guardar teu ouvido, guardar tua boca, guardar teus pés. Vale a pena guardar tuas mãos. Vale a pena. Por quê? Porque tudo ele vê. É o Deus que vê, né? Agar, ela pensou que tinha acabado a vida dela. Quando ela foi para o deserto com o seu filho. E Agar pensou, aleluia, que tinha acabado. Agora acabou, vou morrer de sede. O menino está lá chorando. Agar pensou que tinha acabado. Mas o Deus que vê, viu ela e falou, Agar, você está chorando? E abriu os olhos dela e ela pôde ver, aleluia, a água. E ela pôde pegar o odre, encher de água e dar para o seu filho. Porque é o Deus que vê, meu amado. E eu te pergunto, será que havia ali aquela fonte? Não, podia não ter. Deus podia tanto ter ocultado dela, como podia não ter. Mas ele é poderoso para chamar aquilo que não existe. Não foi da rocha que ele tirou a água, aleluia, e deu para os nossos pais? Então é o Deus do sobrenatural. E queres que, aleluia, que Deus te faça? Ezequiel, o Senhor falou, Ezequiel, profetiza. Profetiza que esse povo ainda vai voltar para a terra. Profetiza, Ezequiel. E o que vem os profetas? Profetizando. O Senhor vai resgatar vocês. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Não é isso? A Bíblia está sempre profetizando. Vai voltar, vocês vão voltar. E eles estão voltando. Estão voltando, porque é a palavra de Deus, meu amado. É aonde vai se cumprir a palavra do Senhor. É lá que Jesus vai voltar. Por quê? Porque está escrito. Se tivesse que fosse na Índia, a gente acreditava que era na Índia. E nós, estamos incluídos? Fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o Senhor nosso. Aleluia. Somos a noiva do Cordeiro. Aleluia. E vamos participar, meu amado, junto com Pedro, com João. Aleluia. Estaremos na glória com o Senhor. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Estamos aqui porque temos esperança. Esperança em quê? Esperança. Eu estou aqui porque eu tenho esperança de comprar uma casa. Comprar uma casa, meu amado, é fácil. Só você trabalhar, economizar, parar de gastar no cartão, comprar bobeira para encher seu guarda-roupa, comprar um monte de par de sapato, comprar um monte de besteira para deixar lá na estante, que você compra a tua casa. Porque, aleluia, você dá um passo de fé, aleluia, e Jesus traz a providência. Então, amados, aleluia, estamos aqui por uma esperança maior. Estamos aqui para a eternidade. Porque ele vem nos buscar. Ele vem, aleluia. Isaías 51, aleluia. Isaías 51, 16, aleluia. Eclesiástico, meu amado, o primeiro, aleluia. Eclesiástico 8, 12, diz assim: e ainda que o pecado faça o mal 100 vezes, e os dias lhe prolongue, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Está vendo, irmãos? Por quê? Porque o mal está aí. A gente tem visto o pecado, sinceramente, claro, como a luz do meio-dia. Mas, aleluia, aqueles que temem a Deus, Deus tem o bem. Por isso que Jeremias falou, né? Bem sei os pensamentos que o Senhor tem para ti. São pensamentos bons, são pensamentos de paz,
São pensamentos de tranquilidade, aleluia. No Monte de Sião já foi falado que sempre haverá livramento, e nós estamos no Monte de Sião, meu amado, aleluia. Pode o vento soprar, pode tudo acontecer, pastora, mas e se acontecer uma tempestade, e nós formos na tempestade e morrer, não tem problema, meu amado, nós estamos preparados para sair daqui, e sair daqui e encontrar com Deus. Foi como a peça falou, Jesus, aleluia, ele todo dia, o mundo está acabando para alguém não, para várias pessoas o mundo acaba, mas nós ainda estamos aqui, mas haverá um dia, aleluia, que tudo acabará, porque haverá novos céus e nova terra, aleluia. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos caminhando firme na certeza, aleluia, que a bondade do Senhor, o poder do Senhor está sobre as nossas vidas. Grande é o Senhor, aleluia, em bondade, em poder, em graça para conosco. Isaías 51:16, ele diz bem assim, aleluia: e ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, para fundar a terra, para dizer a Sião: tu és o meu povo. Está vendo, irmãos? Deus tem promessa para nós. Deus tem coisas grandes para nós. Nós somos o povo de Deus que Ele escolheu. Não foi nós, né? Mas foi o Senhor. No dia que nós ouvimos a palavra, Ele próprio quebrantou nosso coração para que nós o aceitássemos, para que nós falássemos: eu aceito, mas Ele nos aceitou primeiro. É por isso que nós nos aproximamos com ousadia, aleluia, diante do trono do Senhor, para adorar em espírito e em verdade, aleluia. Isaías 66:22 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha, irmãos, aleluia, a promessa é para nós, é para todos quanto se aproximou, para todos quanto chegaram ao Senhor e entendeu esse plano de salvação, entendeu, aleluia, que só em Jesus há salvação. Aleluia. Então a palavra, quem lê a Bíblia toda vê, aleluia, né? Hoje eu e o pastor, nós estamos orando, nós já estamos lá em Jeremias, né? Jeremias, depois a gente lê Salmo, aí a gente vê as lutas de Jeremias e vê Davi clamando pelas mesmas batalhas, clamando da mesma forma. Jeremias está lá lamentando e Davi está lá, aleluia, clamando, pedindo socorro, aleluia. Então a palavra, irmãos, ela se completa, aleluia. Nós pedimos socorro ao Senhor, Senhor, nos livra nossos filhos, livra nossos netos, bisnetos, livra a geração, meu Deus, futura, até que o Senhor venha, livra, Senhor, que nunca falte, Senhor, na tua casa, homens e mulheres, Senhor, aleluia, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer, aleluia, e nunca vai faltar, meu amado, aleluia, porque Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, o comunismo não vai, nenhuma moda vai, meu amado, prevalecer. Quando eles pensarem que prevaleceu, aleluia, aí virá o fim. Virá o fim, meu amado. Jesus voltará, aleluia, né, com glória, com honra, com poder, com majestade. Jesus vai voltar, aleluia. Por quê? Porque não existe ninguém maior do que Deus. Não existe. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Trino. Ele é o maior, meu amado. Ele é grande, Ele é poderoso. Ninguém, aleluia, resiste ao Senhor. Ninguém mesmo, aleluia, pode resistir ao Senhor. 66:5 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, o que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam, a quem para longe vos lancei, por amor do meu nome, dizendo: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Quer dizer, aqueles que não entendem,
Aqueles que acham que tudo está bem, que você pode fazer o que quer, aleluia, o que vai acontecer? Eles vão ser confundidos, meu amado. Por quê? Porque o Senhor conhece todas as coisas. Tudo, aleluia, está patente diante do Senhor. E nós temos, aleluia, que ficar, aleluia, né, parado diante de Deus, aprendendo de Deus. Às vezes nós não queremos aprender, né? Temos um estudo aqui, às vezes as pessoas se acham que sabem demais. A gente nunca sabe. Deus sempre desperta alguma coisa. Terça-feira em nós, cria em nós um coração reto. Vai criando um coração reto. Vai fortalecendo a nossa fé, vendo, meu amado, que o Evangelho, aleluia, ele tem situações, mas em todas as coisas as pessoas, aleluia, é mais que vitoriosos. Quando vemos ali a história de Estevão, falamos, poxa vida, Estevão fez um sermão maravilhoso. Estevão pregou, aleluia, os livros lá, pregou Gênesis, Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Número, ele pregou tudo, aleluia. E depois o que Estevão foi? Estevão foi apedrejado, aleluia. Aí a gente fala, meu Deus, serve? Não, nós não servimos a Deus de balde, meu amado. Olha a glória, antes de Estevão subir, Estevão viu o Senhor Jesus sentado à direita de Deus Pai. Ele viu o céu aberto, meu amado. Você já viu o céu aberto? Aleluia. Mas Estevão viu. E com toda certeza, meu amado, anestesiado estava, porque quando você está cheio do Espírito Santo, aleluia, você não sente nada, aleluia, você está em espírito, o espírito não é carne, aleluia, e o espírito não sente, ele estava cheio do Espírito, viram o rosto dele como um rosto de anjo, aleluia, mas mesmo assim não temeram, sabe por quê, meu amado? Sem Jesus, sem o Espírito Santo na nossa vida, não há temor, não há. As pessoas estão aí fazendo tanta coisa, porque não há temor, não há. É filho matando pai, é pai matando filho, e as coisas vão se indo, aleluia, de mal a pior, famílias sendo destruídas, aleluia, e o Senhor batendo na porta todos os dias. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entro e faço morada. Precisamos abrir, aleluia, o coração. E a fé vem por quê? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Muitos vêm na hora do desespero, muitos vêm na hora da angústia, da aflição, aí abre o coração. Aí Deus é tão bom, Deus sabe que ele não vai voltar, mas Deus abençoa. Deus abre a porta, Deus faz tudo para ele. E ele vai embora e ele não volta. Sabe por quê? Na hora da angústia, dá ouvido a Deus, mas depois fecha novamente. As pessoas têm medo de Jesus, porque Jesus é a luz. E quando a gente está diante dele, ele vai mostrando os pontos obscuros da nossa vida. Muitas das vezes com o marido, muitas das vezes com os filhos, muitas das vezes com a família, como a pastora Fátima que falou. E Deus vai mostrando os pontos obscuros. Por quê? Porque Deus quer salvar, meu amor. Deus quer salvar. Sabe por que eu ainda estou aqui? Porque alguma coisa ainda tem que endireitar na minha vida. Porque senão eu já tinha ido. Passei no vale da sombra da morte, tive óbito assinado, tive tudo, meu amado, e não morri. Não morri por quê? Ainda tem alguma coisa para fazer, alguma palavra para liberar para a vida de alguém, aleluia, ou alguma coisa na minha vida ainda para consertar. Por isso que eu tenho que estar, aleluia, sempre exposta à palavra de Deus, lendo a palavra, ouvindo na casa do Senhor, aprendendo no seu santo templo. Que mistério, né, irmão? Você não pode aprender em casa, mas a ordem é aprendendo no seu santo templo. Sabe? São normas que Deus coloca. Obediência, meu amado. Obediência. Deus precisa de dízimo e de oferta? Não, mas Ele ensina a gente a dar. É o quê? Obediência. É obediência. Aí a gente fala, não, Deus, não precisa não. A gente pode ficar em casa. A gente aprende lá em casa. Lá em casa é uma beleza para aprender. Tem um cafezinho na mesa, uma aguinha fresca. Mas aprendendo no seu santo templo. Sabe, irmãos? E olha o que aconteceu depois da pandemia. Muita gente abandonou o templo. Sabe, muita gente. Muita gente desanimou de vir à igreja, de sair.
de tomar seu banhozinho, trocar sua roupa e vir à igreja. Mas Deus contempla. Quando nós passamos naquela porta, meu amado, muralhas são derrubadas, laços são quebrados, enfermidade, aleluia, é repreendido, aleluia, porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, é pelas pisaduras dele. Então nós vamos andando após o Senhor, e o Senhor vai fazendo o quê? O Senhor vai nos curando de tanta coisa, meu amado, que não é manifesto nas nossas vidas. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Às vezes nós pensamos que é só acidentes. Não, irmão, não é só isso não. Sabe? É 1000 enfermidades cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas ela não consegue penetrar no nosso corpo, porque o sangue de Jesus tem poder, porque o Senhor coloca muralhas de fogo em volta de nós, e repreende a enfermidade, e corta os laços, aleluia. Para o quê? Para que nós não, aleluia, passamos pelo vale. Não passamos, Deus não tem prazer que ninguém fique doente, mas às vezes precisa ficar doente para refletir. A doença cura a alma. Às vezes precisa. Quantas pessoas falam, depois que eu passei por esse vale, eu refleti tanto sobre a minha vida. A gente vê pessoas que nem cristão falar isso. Refleti sobre a minha vida. Sabe? Então, às vezes você tem que passar. Mas se você refletir antes, você não precisa passar. Se você endireitar suas veredas, você não precisa passar. E diz a palavra que Eliseu adoeceu da morte que ia morrer. Acabou. Ele não ficou doente lá, aí melhorou, ficou doente depois, melhorou, levantou, teve gripe, melhorou. Não, irmão. Ele ficou doente da morte que ele ia morrer, porque todo mundo vai morrer. Ele adoeceu e faleceu. Adoeceu e faleceu. E mesmo, aleluia, ele no leito de morte, ele trouxe uma palavra profética para o rei. Que o rei poderia ter vencido a Síria, e não venceu, porque foi o quê? Preguiçoso. Era para ele atirar mais flechas, e ele não atirou. Sabe, irmãos? Nós temos que nos esforçar. E Deus, o que Jesus falou? Se teu amigo pede para você andar 1 milha com ele, anda 2. Anda 2. Vai além. Se Deus falou com você para orar 1 hora, ora 1h10, deixa 10 na casa. Deixa 10 lá no teu altar, porque amanhã pode ser que você tenha um imprevisto e você não consiga orar o tempo que Deus te pediu, o tempo que é para você orar. Então nós temos que dar sempre mais. Eu costumo dizer que quem ama dá mais, quem ama menos dá menos. Até na igreja, velho. Quem ama mais dá mais, quem ama menos dá menos. Em tudo. Não é? No casal é assim. Quem ama mais, dá mais. Quem ama menos, dá menos. Os filhos que amam mais, dá mais. Os filhos que amam menos, dá menos. Estou falando mentira, mamãe? Estou falando mentira, papai? Não estou. Estou, Crispina? Falando mentira? Não é, meu amado? Os sentimentos não são iguais. Não são. Sentimento de filho não é igual. Sentimento de marido para mulher também é difícil ser igual, não é? Quem ama mais dá mais, quem ama menos dá menos. Eu não estou dizendo dar em dinheiro, não estou dizendo dinheiro, estou dizendo atenção, preocupação, amor, estou dizendo de carinho. E com Deus também é assim. Não é quem ama mais Deus dá mais dinheiro para Deus, não. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmão. Já falei, dízimo, oferta e obediência. Assim como matar, roubar, prostituir, buscar outros deuses é pecado, né? Então, não devemos fazer. Então, Deus, dízimo e oferta sabe, obediência. Porque às vezes você faz uma pregação, quem ama mais, dá mais, da pessoa, poxa, eu tenho que dar mais dinheiro na igreja. Não, irmão. Deus pediu 10% só, né? Eu fui dar meu dízimo e dei meu dízimo dobrado. Aí o pastor falou assim, desconta mês que vem. Eu falei, como é que eu posso descontar? Tudo é dele, deixa lá.
Como é que você pode botar no altar e depois você tirar, irmão? Sai, meu. O sangue de Jesus tem poder. É verdade, irmão. Você tem que estar ligado. Por que dei? Não sei por que dei. Para mim dei certo. Depois eu vi que tinha dobrado. Entendeu? Por quê? Deus, meu amado, onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Entendeu? Tudo é dele, meu amado. Se nós estamos aqui é porque ele nos mantém de pé. Se nós falamos é porque ele coloca as palavras na nossa boca. Tudo é dele, para ele, por ele. Somos gratos a ele porque temos vindo na casa do Senhor. O Senhor tem nos enchido. Temos visto o Senhor, aleluia, abençoar os irmãos. Temos visto Fernanda, que quando chegou na igreja estava bem malzinha. E graças a Deus, hoje Fernanda está aí, caminhando, está em pé. E Deus vai dar vitória, Fernanda, no teu olho, em nome de Jesus. Vai dar, porque Deus é bom, porque eles têm perseverado. Começaram a vir manquetando, meu amor. Mas Jesus trouxe e está consertando os passos, porque Ele é bom. Sabe? Está doente? Ah, estou doente, não posso ir para a igreja. Aqui é o hospital, meu amado. Aonde você vem, você sai daqui transformado. Mas aí você vai no hospital lá e fica o dia inteiro lá. E o cara te dá um remédio que não adianta nada. Às vezes nem te dá. Aqui é o hospital, nós temos que entender que aqui é o hospital. Aqui, meu amado, é o fórum. Aonde o Senhor julga a minha e a tua causa, porque Ele é justo. Ele é justo. Então aqui é onde nós buscamos refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente para nós, irmãos. A glória de Deus tem invadido as nossas vidas. O poder do Senhor tem se aperfeiçoado em nossas fraquezas, muitos dias. E nós temos olhado para Ele, Ele tem nos iluminado. Aleluia, glória a Jesus. Temos um adversário, meu amado, e ele é astuto. Hoje de manhã eu levantei mal, aperto no coração. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu tomei meu café, ouvindo uma pregação. Depois eu fui orar. E quando eu levantei dali, eu já não tinha mais nada. Porque é um adversário da nossa alma, meu amado. Aleluia, quando você se sentir oprimido, quando você se sentir triste, abatido, angustiado, aleluia, por alguma coisa, vai para o joelho, ora a Deus, vai buscar o Senhor, aleluia, você vai sair dali renovado, porque Jesus é a dose maior dentro de nós, aleluia. E a água salta, Jesus não falou? Quem beber dessa água, rios de águas vivas fluirão de dentro de mim. Podemos viver, amado, esse novo céu para nós, essa nova terra. Podemos usufruir dessa nova terra se nós tivermos intimidade com Deus. Mas um dia o veremos como Ele é. Viveremos nessa terra como ela é. Aonde não tem as perturbações do lado. Mas aqui, amado, o Senhor te coloca numa redoma de fogo. E você pode viver o melhor de Deus na terra. Porque o reino de Deus é chegado até nós. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo nesta noite. Senhor, Tu nos lembraste, Senhor, que Tu criou para nós um novo céu e uma nova terra. E ela vai se manifestar. Meu Deus, ensina a usufruir, meu Deus, deste novo céu, desta nova terra que já está preparada para nós, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a andar em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ensina-nos, Senhor, aleluia, a andar sobre as águas. Ensina, Jesus, e não afundar. Deus, que os ventos da vida, a tempestade, não venham nos tirar da visão. E a visão é o Senhor. Queremos ser fortalecidos. Por isso vai derramando, Senhor, nesta noite. Derrama, Senhor, do Teu poder. Derrama da Tua graça, Senhor, nesta noite. Derrama. Acrescenta a fé de cada um, Senhor. Abre, Senhor, a Tua palavra e entendimento para cada um. Segundo a necessidade, meu Deus, que cada um tem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Manifesta o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua graça. Manifesta, Senhor, a Tua unção nesta noite, a Tua cura, meu Pai. Vai curando, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, na medula. Toca, meu Pai, nos nervos, Senhor. Vai curando nesta noite. Vai tirando, Senhor, todo caroço, toda grândula, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido. Em nome de Jesus, Pai. Tira, meu Deus, tudo que não procede de Ti. Vai tirando o nosso ego, o nosso orgulho, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, o orgulho nos traz enfermidade. Tira, Senhor. Tira de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Toca na nossa audição. Toca na nossa fala, nas cordas vocais. No coração, Senhor. Cada veia, vasos, artérias. Cada órgão, meu Deus. Vai tocando. Vai trazendo, manifestando, Senhor, o Teu poder. Porque cremos em Tua palavra, que verdadeiramente levaste sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa ferida, Senhor, do Júlio, seja secada, Senhor. Seja curada, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Satanás, tira a Tua mão. Em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta a Tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, os Teus milagres. Porque nós cremos no Teus milagres, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor. E recebemos de Ti, Senhor, a unção, Senhor, que renova. A unção que cura, Senhor. A unção que restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.